Existe uma história que não é pregada, que não é ensinada nas igrejas e que pouquíssimas pessoas ousam ler por completo. Uma história tão perturbadora que, se fosse contada sem filtros, mudaria a forma como milhões entendem a fé, o pecado e o perdão. E se eu te dissesse que a Bíblia esconde relatos que foram silenciados, não porque eram falsos, mas porque eram humanos demais? Hoje eu vou te contar uma dessas histórias. Uma história perdida. Uma história real. É uma história que, se você ouvir até o final, vai te mudar. Essa história não foi encontrada em um púlpito. Não foi lida em uma missa. Foi descoberta em fragmentos, entre textos antigos, comentários rabínicos e manuscritos apócrifos que sobreviveram ao pó, ao fogo e ao silêncio. Os antigos escribas falavam dela em voz baixa. Diziam que era uma história crua demais para o povo, porque revelava algo que ninguém queria aceitar, que até os escolhidos de Deus caíram mais fundo do que imaginamos. Esta é a história de Elias Ben Ezer, um nome quase apagado da memória sagrada. Elias Ben Ezer não era um homem comum. Desde jovem, dizia ouvir a voz de Deus com clareza, não em sonhos, não em visões vagas. Ele ouvia acordado, como um sussurro constante que o guiava. O povo o respeitava, os anciãos o consultavam. Os enfermos buscavam suas orações, mas havia algo que ninguém sabia. Elias odiava a voz que o escolheu, porque cada palavra divina o fazia perder algo: amizades, descanso, amor, humanidade. Até que um dia Deus lhe pediu algo que quebrou o seu espírito. A voz foi clara: desce ao vale de Naarim. Ali deverás anunciar juízo. O vale de Naarim não era um lugar qualquer. Era conhecido por sua corrupção, sua violência, sua idolatria, mas também por algo mais. Ali vivia a família de Elias, seu irmão, seu sangue, seu passado. A mensagem não era de esperança, era de advertência. E Elias soube na mesma hora. Se obedecesse, perderia os seus. Naquela noite, pela primeira vez, Elias fez algo imperdoável para um profeta. Ele fugiu de Deus. Por dias, ele caminhou sem rumo, esperando que a voz voltasse, esperando o castigo, esperando a morte. Mas não houve nada, apenas silêncio. Um silêncio tão profundo que começou a se tornar insuportável, porque Elias entendeu algo aterrador. Não foi Deus quem o abandonou, foi ele quem fechou o próprio coração. E nesse silêncio tomou a pior decisão da sua vida. Em uma aldeia estrangeira, longe de Israel, Elias negou sua identidade, negou seu chamado, negou seu Deus, assumiu outro nome, outra vida, outro caminho. Os textos antigos insinuam algo que quase nunca é mencionado. Elias participou de rituais pagãos, práticas que ele mesmo havia condenado, não por maldade, mas por cansaço, por dor, por querer ser apenas um homem e não um instrumento. E então, quando acreditou ter escapado para sempre, a voz voltou. Não foi um trovão, não foi fogo descendo do céu, foi uma frase: eu nunca deixei de te observar. Elias caiu de joelhos, chorou como nunca antes, porque entendeu algo que quebraria qualquer ser humano. Deus o viu em seu pecado e ainda assim não o destruiu. Chamou-o de volta, não como profeta, mas como filho. Mas o retorno teria um preço. Elias voltou ao vale de Naarim, não para anunciar juízo, mas para se entregar pelo seu povo. Os escritos sugerem que Elias assumiu a culpa coletiva, carregando a vergonha, a rejeição
e o castigo que outros mereciam. Ele foi expulso, espancado, esquecido e morreu longe do reconhecimento, sem milagres, sem glória, sem cânticos. Apenas com uma certeza: Deus não busca perfeição, busca corações quebrados que decidem voltar. Há um antigo comentário rabínico que diz: o justo não é aquele que nunca cai, mas aquele que cai e ainda assim retorna. E no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 1, está escrito: Ele nos feriu, mas nos curará. Ele nos golpeou, mas nos tratará as feridas. Essas palavras ecoam a jornada de Elias, a queda, a dor e a redenção. Talvez essa história tenha sido silenciada porque nos expõe demais, porque nos lembra que a fé não é limpa, que os profetas duvidam, que os escolhidos fogem e que Deus continua esperando. A verdadeira pergunta não é se essa história aconteceu exatamente assim. A verdadeira pergunta é: quantas vezes você também fugiu do seu chamado? E quantas vezes acreditou que já não havia mais volta? Se essa história te tocou, não é por acaso. Comenta aqui embaixo. Você acha que essas histórias deveriam ser mais contadas? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreva no canal, porque ainda existem histórias que jamais deveriam ter sido esquecidas.